Estamos começando mais um Pode Tudo, o nosso podcast, que convidados vêm e falam da sua vida, da sua infância e também da sua profissão. Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa assim extremamente especial para mim, um grande amigo que sempre nos momentos difíceis está junto. Auro Ferreira. Muito obrigado por ter vindo, viu, Auro? Ô, Bonilha, eu que agradeço o convite. A nossa amizade é uma amizade de muito tempo, né? E é aquela amizade da gente se encontrar nos tempos bons, nos tempos ruins, a gente sempre discutiu, sempre falou a respeito de nossas vidas, né? Das mesmas dificuldades, nos seus momentos de dificuldades, provavelmente problema de saúde. Estava lá porque também quando eu passei pela minha situação, você se preocupou e orou por mim. Então, é um carinho recíproco aí, é uma amizade que eu guardo aqui sempre com muito carinho. Verdade. Ora, vamos Pois não. começar falando de. Você nasceu em Bebedouro Sim, e construiu grande parte da sua história em Taquaritinga, né? A história sim. profissional. Como é que foi a infância e adolescência lá em Bebedouro? Bom, eu sou nascido em Bebedouro, na rua Taquaritinga. Eu falo sempre que Taquaritinga está na minha vida desde sempre, né? Olha só. Lá em Bebedouro, no bairro Novo Lar, na rua Taquaritinga, hoje mudou, hoje é um outro nome. Mas eu fiquei em Bebedouro até meus 29, 30 anos, porque aí acabei me dirigindo para a cidade de Ribeirão Preto, pouco antes, com 28. Fui para Ribeirão Preto, depois para chegar em Taquaritinga. Mas tive uma infância simples, né? Família simples, meu pai trabalhador, minha mãe também. Sou filho de 11 irmãos, faço parte de uma família de 11 irmãos, né? Já perdi 4, 2 irmãs e 2 irmãos. E a nossa vida é isso aí, né? Muito simples, com muito trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Na verdade, a minha primeira profissão, lá para os anos de 1976, eu comecei como fotógrafo, né? Na verdade, não registrando, comecei trabalhando em laboratório. Na época se fazia as revelações Revelar a ali. foto no escuro, né? Exatamente, Colocava um exatamente. papel, depois tirava, pendurava. Vários processos Eu químicos, passei né? por isso também. E foi assim, para mim foi um grande aprendizado, mas muito cedo também entrei para o rádio, né? A infância simples, como eu disse, meu pai um trabalhador, né? Uma pessoa, trabalhou Faleceu muito na com vida. 100 anos. 103, na verdade. Nossa Senhora. 103, é. Uma figura fantástica, né? Eu fui um filho presente sempre, né? Estive com meu pai e minha mãe sempre, né? Com os meus pais sempre. Tanto que meu pai, pouco antes dele partir, nós ficamos juntos um final de semana. E meu pai, cá entre nós, sempre gostou de tomar uma pinguinha, né? Talvez Sabe? seja isso que levou ele até o 103, né? Acredito, né? Brincava com ele, né? Falava, pai do céu, o senhor arrumou mais de 10 filhos. E sempre tomando, né? Ficamos juntos aí no final de semana que ele acabou partindo. Mas a gente foi sempre muito presente. Eu tive com meu pai um aprendizado muito grande, né, Bonilha? Desde a infância, a gente sabia das dificuldades, sabia que não era uma vida fácil. Sei o quanto meu pai trabalhou para sustentar. Imagina, 11 filhos. É muita gente, né? Formação moral, caráter, tudo isso vem daí, né? Sim, Vem da raiz. sim. Meu pai foi uma pessoa, a gente dizia na época, uma pessoa muito brava, né? Então, eu com os meus irmãos, meu pai não precisava nem falar. Ele olhava, a gente já sabia o que tinha que ser feito. Então foi uma formação inclusive de seriedade, de respeito. Você acredita que até nos meus tempos de rádio aqui, muitas vezes meu pai me ouvindo bebedouro, acabava o programa, ele me mandava, pedia para minhas irmãs me ligar, falou isso, dava conselho. Então foi muito presente. Então, essa gratidão pela formação com meu pai, eu guardo aqui com muito carinho. Quando partiu, ficamos juntos nos últimos momentos, mas foi uma grande lição de vida para mim, de honestidade e de respeito ao próximo, né? Ótimo. Você veio para cá mais ou menos quando eu vim, né? Eu vim para cá em 1990. Você veio aí nos Eu anos cheguei em 90 também. 93, 93. 1993. Então eu cheguei primeiro. Sim. E qual foi a sensação? Você veio para a Rádio Mensagem de cara? Na verdade eu trabalhava na época, eu prestava serviço lá em Ribeirão Preto para a IPTV, era um correio, antigamente a gente tinha como correspondente, né? Que passava as informações das cidades em Bebedouro. Depois acabei sendo convidado para trabalhar nas emissoras de Ribeirão Preto, na Diário FM, né? O grupo lá da família do Marcelino Romano Machado, pelo Marcelo, Tomás Edson, que já partiu, acabaram me levando para Ribeirão Preto. Fiquei alguns anos lá, né? Comecei como folguista, inclusive, porque trabalhar em rádio em Ribeirão Preto era muito complicado na época, né? Hoje é um pouco mais fácil. Aí acabei trabalhando uma temporada lá quando fui convidado para vir para Taquaritinga, né? Na época para dirigir
a parte artística da mensagem. Na verdade, muita gente tratava no início como nova mensagem, né? Por questões de nomes e tal. E as rádios faziam muitos eventos, né? Precisava ter uma pessoa muitos responsável por isso. eventos, muitos shows, muitos encontros. E eu sempre procurei me espelhar nos grandes, né? Então, vez ou outra, eu trazia uma pessoa com mais experiência, porque eu comecei como gerente de rádio muito novo, né? Eu comecei como gerente de rádio acho que com 21 anos, muito cedo até. Mas aí vou buscando experiência. Sempre pude ouvir as pessoas mais experiência, aquelas pessoas com mais conhecimento. Eu sempre tive esse cuidado por conta de me preparar, criar. Eu dizia sempre, ó, preciso de um alicerce firme. Um alicerce firme é você ouvir quem tem experiência e possa nos passar bons conhecimentos. Hoje você tem o microfone aberto na Rádio Massa e assim, o seu programa, certas vezes, ele é polêmico. Sim. Você cobra, você denuncia, Sim. dá direito a outra parte se manifestar, Sempre. É uma coisa que isso é Sempre. importantíssimo, né? Qual é o segredo para manter esse formato vivo até hoje? Tantos anos. O primeiro é o equilíbrio naquilo que você fala. Você saber o que você está falando e tudo que você abordar com consciência e com provas daquilo que você faz. Eu tive, ao longo desses anos todos aqui, é claro que normalmente quando as pessoas que estão e que ocupam um cargo público não gostam de ser cobrado, ninguém gosta de ser cobrado. Mas eu sempre tive esse cuidado, na verdade. Sempre trabalhei a notícia, a matéria. Sempre evitei de mexer com a vida, não é minha formação, mexer com vida particular de quem quer que seja, porque acho que não é o caminho. Jornalismo não é isso. Os meus professores não me ensinaram isso. Então eu respeito muito aquelas pessoas que me passaram conhecimento, trabalhei com vários, não só aqui em Taquaritinga, mas Bebedouro, Ribeirão Preto. Então você vai lidando com essas pessoas, você vai entendendo no formato do rádio, e aquilo que você pode, que você não pode. Eu digo sempre que a rádio, na verdade, a emissora de rádio é uma concessão, e em cima disso a gente tem que primeiro ter cuidado e respeito. A notícia, ela sempre tem os seus lados, e isso deve ser respeitado. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. Nós dois já tivemos algumas divergências. E às vezes você ouve o outro lado e você reflete, puxa vida, não era isso que eu estava falando, né? Exatamente. Eu sempre tive essa preocupação, e digo sempre claro, muitas vezes, né, nas cobranças que a gente faz, eu deixo claro, normalmente para o prefeito, para o secretário, para o vereador, eu falo, se você me disser, você me provar que eu estou errado, puxa vida, eu tenho que ter a humildade, primeiro de lhe pedir perdão, e segundo, se for algo grave, que graças a Deus não aconteceu, você pode ter aí a oportunidade de me processar, enfim, ficar à vontade. Agora, ao longo desses anos todos, graças a Deus, eu falo com muito orgulho, não tem nenhum processo. Sempre todos os assuntos que nós abordamos, sempre demos a oportunidade, e deixo claro também que você dá a oportunidade de resposta, não é um favor que você está fazendo, é uma obrigação do jornalismo sério. É você ouvir as partes envolvidas, não deixar que isso prejudique alguém. O fato em si é que vai determinar qual é o caminho. Mas o seu posicionamento é de ouvir as partes para que as pessoas possam formar as suas opiniões. Hoje a gente vive uma época de informação muito rápida, instantânea praticamente, né? Cá entre nós, muito rápida. A rede social coloca lá, já julga, já condena. Sim, eu que digo muito rápido e muitas vezes irresponsável, né? Exatamente. As pessoas não pensam. Sem checar, né? Exatamente, porque tem muita gente sendo processado, arcando com indenizações, enfim, por falta de conhecimento. Nós que trabalhamos o jornalismo, nós que estamos no rádio há um bom tempo, a gente toma muito cuidado com isso, né? A notícia precisa tomar cuidado, aquilo que você fala, como você leva para o ar. Você não pode, de forma alguma, usar o jornalismo para prejudicar alguém. Há poucos dias eu ouvi uma entrevista de um repórter da Globo que abordou um assunto muito sério em relação a uma escola de crianças em São Paulo. Depois ele entendeu que estava errado, e isso realmente pesou muito, né? Ele pediu perdão, falou, puxa vida, a notícia que eu dei, eu me antecipei com algo que poderia ser diferente. Enfim, é preciso muito cuidado, Bonilla. Por isso que eu falo, todos os assuntos que eu levo para o ar, eu deixo sempre à vontade. O que eu estou falando aqui é baseado em fatos reais, com provas. Caso alguém se sinta prejudicado, venha, pode falar, não tem problema. Porque quando você encontra com alguém, né, que quer, de repente, se sobressair, eu deixo bastante à vontade. Principalmente quando eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Até hoje não precisei, de forma alguma, pedir perdão, falar, eu errei. Pode ser que erre, né? Nós somos passivos de erro. Não, né? E você já foi ameaçado por alguém? Assim, tem alguma história bacana para contar? Muitas vezes. E isso é que eu sempre fui muito seguro.
daquilo que eu faço, e sempre que necessário, muitas vezes, quando você é ameaçado, né, a primeira atitude, a gente já faz o que é certo, comunica polícia civil, você tem que estar com isso. Quem faz esse tipo de jornalismo, primeiro tem que estar preparado. Até para se proteger, né? Exatamente, você tem que estar preparado, sabendo que aquilo que você abordar pode muitas vezes, muita gente que gosta da polêmica, gostar, mas aquelas pessoas que são envolvidas, elas acabam não gostando, muitas vezes já deixei Que ficam algumas... expostas a alguma coisa que talvez ninguém soubesse, e aí de repente vai pro ar. Sim, O cara não eu gosta mesmo. tenho ainda, está vivo, um amigo em Bebedouro, que ele fazia o programa policial, e antigamente se podia falar o nome, né? Então, fulano, Beltrano, assim, assado. Aí ao final ela falava assim, se você não quer que seu nome apareça, não deixe que aconteça. Então hoje, se você não quiser aparecer, Não deixa evite o fato. acontecer, né? Evite o No fato. Jornal Opinião, eu costumo olhar o Diário Oficial do município Sim. todo dia e o Portal da Transparência. Então, às Sim. vezes eu faço notícias e às vezes a administração não gosta, mas eu coloco lá o documento. Claro. De onde é que você tirou? Do documento, Claro. tá lá. Ah, não, mas o Portal da Transparência tem erro, mas não é para ter, né? Ele é Sim. para ser preciso. Sabe que esse momento eu estou muito feliz assim? Primeiro que nós passamos uma temporada aqui em Itaquaritinga que era tudo focado no Auro Ferreira. Então tudo aquilo que acontecia era o Auro que abortou, foi o Auro que falou. Eu até brincava, o bordão de que a gente não pode cair beicinho por qualquer coisa, né? Qualquer besteira cai beicinho, ficam chateados, enfim. Então, eu acho que mudou hoje um pouco. Eu acho que a chegada do Jornal Opinião foi muito importante. Eu fui um dos incentivadores. Até teríamos aí uma parceria. Fui convidado para ser sócio, Sim, né? Por questões profissionais eu não consegui. E de agenda também, né? Mas eu deixo sempre à vontade. As minhas matérias fiquem à vontade. Você pode ficar à vontade para abordar, para publicar, sem nenhum problema. Eu gosto, na verdade, Marcos Marona Bonilha, eu gosto de jornalismo sério, eu gosto de jornalismo, aquele jornalismo em que você aborda fatos com conhecimento, com sabedoria e, acima de tudo, com respeito. Né? Então você dar uma notícia, um problema administrativo, que você está aqui, não saiu, não está ou está no Diário Oficial dessa forma, você publicou aquilo que é real, puxa vida, as pessoas envolvidas falaram, opa, pera um pouquinho, eu preciso resolver esse problema, né? Antes de brigar com o jornalista, antes de ameaçar, antes de qualquer coisa. Claro. E hoje está tudo na internet, não precisa nem pedir a Com gravação certeza. Como era antigamente, né? Com certeza. Ia entrar na justiça e pedir a gravação. Aliás, Tá precisa tudo estar na internet, né? só pegar lá. Exatamente. Eu deixo sempre claro também, às vezes as pessoas, eu recebo às vezes, algumas pessoas que querem gravação do programa, mandam um ofício. Olha, estou solicitando a gravação do programa tal. Eu falo, fique à vontade. Que bobagem, pode lá pegar, na está exposto aí. Você entrevistou muita gente importante, muitos políticos. Bastante. E pessoas da sociedade, pessoas aqui de Taquaritinga, Sim. influentes, como por exemplo o Edmilson, não Sim. é político, mas você já entrevistou também. Tem alguma entrevista que você lembra, assim, que foi, essa foi bacana, essa aqui Tenho foi várias. a minha entrevista. Tem uma entrevista que eu não fui, eu estava em Bebedouro ainda, administrava uma rádio lá em Bebedouro, a Rádio Nova, e nós tivemos um evento, numa cidade do interior de São Paulo, e nesse evento estava Delfim Neto. Olha. E ninguém conseguia chegar no Delfim Neto, e essa me marcou muito, que foi algo inusitado. Quando cheguei, cadê o Delfim? Ninguém consegue chegar, vi que ele entrou no banheiro. Eu fui no banheiro, atrás dele. Eu entrevistei Delfim Neto no banheiro do Hotel Vacância, na cidade, não me lembro agora, não é Campos do Jordão, uma cidade turística aí, e acabei fazendo essa entrevista. Me marcou bastante. Mas aqui também, eu tive várias entrevistas, algumas polêmicas demais, criou aí umas situações assim bastante complicadas. Eu tive a oportunidade mesmo, com alguns administradores, alguns prefeitos, não gostando muito da minha postura, mas eu consegui entrevistar vários deles, né? Na época do Paulo Delgado, foi quando eu comecei a fazer a minha carreira como apresentador, na verdade, que eu atuei aqui muito como repórter de rua, né? E trabalhei com aqueles que mais marcaram. Há poucos dias me questionaram, né? Há um tempo atrás, falou, puxa vida, você faz o jornal igual o Jair Mutuca? Eu falei, não, eu queria ter 1% do carisma do Jair. Que foi, para mim, uma das personalidades do rádio aqui que mais marcou pela sua irreverência, pela sua maneira também de cobrar, que foi muito importante, mas assim, eu sempre tive muito cuidado com tudo isso.
muito cuidado. E, né, eles várias vezes tentaram processos, enfim, mas não dei nada porque aquilo que eu falo, eu sou muito seguro e não tenho, evito de, né, não dar informação errada. Então, entrevistas marcantes, fiz algumas em momentos difíceis, também com hoje vice-presidente do Tribunal de Contas, doutor Dimas Ramalho, foram entrevistas bastante importantes, o próprio Augusto, né? O Augusto Nunes, para mim, um dos jornalistas mais respeitados em todo o Você Brasil. entrevistou ele no carnaval na casa da Márcia, eu até Também, fotografei. também. Vários, assim, já foram várias entrevistas que nós fizemos, que acabou gerando certas polêmicas. Fora isso, aquelas entrevistas de momento, né? Algum fato marcante da cidade que você acaba abordando, gera toda uma situação, mas assim, várias assim, marcaram para mim na minha carreira aqui em Itaquaritinga. Você falou de Dimas Ramalho. Dimas Ramalho é uma pessoa, ele é hora concurso aqui na Sim, cidade, né? Não tem quem não goste dele, ele está sempre presente em qualquer momento. Agora teve essa tempestade, foi uma tragédia para sim, Taquaritinga. Ele chegou do exterior, imediatamente veio para cá, veio com verificar em certeza. loco, né? Como é que é a sua relação com o Dimas Ramalho? E O, lá de trás? Sim, o Bonilha, quando eu cheguei em Itaquaritinga, em 1993, mais alguns 2, 3 anos, a família do Dimas, a Andréa Ramalho, esposa do Dimas, acabou assumindo a emissora e a gente acabou se aproximando. O Dimas, para mim, foi uma grande escola, né? Todos que falam do Dr. Dimas, né? Eu o trato com o Dimas até pelo tempo que a gente trabalha, mas tenho um profundo respeito. O Dimas, para mim, foi uma grande escola de postura, de seriedade, de respeito. Uma das pessoas que sempre deixou muito claro em relação à notícia, ele entende, tanto nós estamos trabalhando junto há muito tempo, né? E existe uma confiança, de ambas as partes. Mas assim, uma confiança, ele não interfere, ele procura jamais interferir no trabalho, né? Às vezes, quando tem alguma dúvida, ele fala, você tem certeza, tal, você está falando? Então já na hora. Mas para mim foi uma grande lição, né? O Dimas, promotor de justiça, procurador do Estado, assumiu várias secretarias, deputado estadual, deputado federal, sempre teve uma votação muito boa. Então, para mim, é uma grande E político a referência. gente sempre fala mal. O Dimas você não ouve falar nada, absolutamente nada. E ele É. já passou por vários setores, né? Bonila, eu faço alguns trabalhos fora, o meu trabalho na rádio, então eu faço algum trabalho, posso citar aqui, eu trabalho com a Melo Engenharia, a gente visita várias cidades, com o Caju, né, com vários eventos aí, e a gente visita muitas cidades, como você está fazendo também. Então, cada cidade que você chega, alguém fala, olha, as pessoas falam, ó, esse é amigo do Dimas, ou trabalha com o Dimas, se criou um hábito nisso, dessa forma. Todos os lugares que eu chego, não tem uma pessoa que não conhece, principalmente do mundo político, que não conheça o Dr. Dimas. Então, todos falam da mesma forma, falam com orgulho de ter amizade, falam das orientações que ele passa, enfim. Eu, como eu disse, além do carinho da amizade que eu tenho pelo Dimas, eu vejo que é uma pessoa muito séria, né? É muito séria. Eu falo até brinco, falo, para conversar com ele, você tem que ter um cuidado, né? Porque a formação dele, a inteligência do Dimas, assim, eu falo que é fora do normal, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, Ele é o né? conselheiro natural, né? Ao pé da Sim, letra, né? Conselheiro do tribunal e das pessoas, né? Às sim, vezes ele fala com a gente, não, vai por aqui, segue esse exatamente. caminho. Ele tem mais experiência do que nós. Vários prefeitos que assim, você acaba conversando, pessoas que vivem no mundo aí, da política principalmente, todos falam, puxa vida, eu preciso conversar com o Dimas, porque eu preciso com o Dimas, porque eu preciso de uma. E tanto que eu, momentos formais, doutor Dimas, e essas pessoas têm uma intimidade com ele, que chama de Dimas, né? E as pessoas sempre falam, puxa vida, ganhei uma orientação, ficam felizes, ó, deu certo aquele que ele orientou. Então eu tenho esse respeito e essa amizade também já de muitos anos. Meu carinho, respeito é muito grande. Aqui na cidade todo mundo chama de Dimas, não tem como, É né? muita intimidade, Eu né? também, mas aí a gente tem que tomar cuidado, que você vai fazer um evento, você Sim, chama de Doutor com Dimas. certeza. Quando eu vou escrever no jornal, também põe Doutor Dimas. Mas a gente. Mas ele, na verdade, ele deixa as pessoas bem à vontade em relação a isso, né? Exatamente. Deixa a gente bem à vontade em Uma relação. situação que eu achei engraçada e ao É, mesmo tempo achei muito bacana por é. parte dele. Ele deu o telefone particular dele no ar.
lá no seu É programa. verdade, é Eu disse, verdade, nossa, o Dimas tá doido. é verdade. Aí, inclusive, quando ele deu o número, eu digo, É, isso aí deve ser um outro aparelho, né? Aí é, eu fui conferir pelo meu é, e realmente era o número é dele. particular dele. Ele deu no ar, E aí conversa, o para quem Dimas, precisasse, olha só só. você não ligar para ele no momento que ele está em alguma sessão do Tribunal de Contas, ele atende, né? Se ele não atende, ele normalmente fala mais. Hoje o WhatsApp acaba facilitando isso. Você manda mensagem, você não interrompe o Sim, cara tá sim. fazendo, né? No Mas ele é momento que ele muito. puder. E gosta da cidade, gosta da região. Para ver que ele se preocupa, né? Toda essa região aqui, ele tem um carinho muito grande, dá atenção para Araraquara, né? todo Tá sempre em mundo. Araraquara Monte também. Alto, Jaboticabal, já fez 2 eventos, o ano passado, esse ano fez mais evento aqui. Monte Alto gosta muito, Bebedouro, a minha terra, consegui levar para fazer um evento no Tribunal de Contas lá, fiz o pedido, ele nos atendeu, quando o presidente. Então, não é difícil lidar, né? Principalmente quando o assunto é sério, relevante, problema da cidade, então logo aconteceu, já mantivemos contato, ele já se colocou à disposição, já manteve contato com o governador do estado, manteve contato com as demais autoridades. Acredite que isso facilita um pouco, né? Pelo conhecimento. Se tiver o aval do Dimas junto ao governador, facilita tudo, né? Sim, sim, sim. Como é que você está vendo Taquaritinga? Taquaritinga a gente vê que está passando por uma situação muito grave, não é Uhum. de hoje, vem de tempos. Sim, Não consegue pagar as contas e aí acaba bloqueando valores, sim. enfim, promete e não paga. Tá muito difícil de administrar Taquaritinga. Você vê alguma solução para esse caso? Olha, solução, na verdade, não. Eu primeiro, eu não gosto da Taquaritinga, eu amo Taquaritinga, eu falo. Falo, inclusive, eu gosto até daquelas pessoas que de repente não gostam muito da minha postura, não tem problema. Eu tenho um carinho muito grande por Taquaritinga. Taquaritinga, eu comparo muito a Bebedouro. Bebedouro passou por essa fase também difícil de chegar a um ponto e falar, puxa vida, isso aqui não vai dar em nada. Chega um determinado momento, que é por Deus isso, né? Acaba se encaixando. As dificuldades são muitas. Eu cobro muito administrações, né? Porque tem alguns pontos, né, que não pode de forma alguma acontecer, que é o desrespeito com o pagamento do funcionário, repasse para os aposentados que sofrem muito, já sofreram muito. Eu digo que Taquaritinga tem sim, tem jeito, tem jeito. É preciso aí uma união de forças, né? E eleger prioridades, né? Prioridades, Folha de exatamente isso. pagamento, ativo e inativo, é prioritário. Com certeza, com Aí certeza. depois a gente vê o resto. Separa o dinheiro para isso e depois vê o resto. Exatamente. E aí Agora, depois vem as entidades, vem a Santa Casa, que tem um convênio que tem sim, que honrar. hospital de olhos. Mas enfim, parece que não é feito nessa sequência, né? Olha, Vai. Taquaritinga vem passando há muito tempo, né? Tanto que eu falo, isso acaba sendo notícia pra gente cobrar, né? E quando você cobra, aparece mais a notícia que quando você. Mas a gente cobra por questões de necessidade, realmente. De não gostar da situação. Eu falo sempre que eu não gosto que fala mal do Taquaritinga. Eu cobro muitas vezes, eu falo, mas não gosto. Se alguém vem falar mal do Taquaritinga, eu falo, opa, pera um pouquinho. E de momento, eu percebo, até foi dos comentários, eu fiz uma publicação proposital no ano passado, onde eu fotografei essas construções da região central, em alguns bairros, e acabou gerando uma grande polêmica, teve quase 100 mil visualizações, e algumas pessoas, eu senti que o taquaritinguense está com a autoestima bem baixa. Ele não está acreditando na cidade. Eu, apesar de toda a situação, não acredito na cidade. Vai mudar, vai melhorar. Não é possível que você vai passar uma vida inteira sofrendo da forma que nós estamos sofrendo. A cidade sofrendo muito, esses repasses prejudicam muito. Esses repasses e pagamento em dia, Bonilla, não é só o funcionário que é afetado, o comércio da cidade, que Então, muitas vezes é outro ponto que ninguém dá valor, mas nós temos um comércio excelente. Muita gente da região vem para Taquaritinga para comprar. Você pega, vez ou outra, você encontra pessoal de Matão, Dobrada, aqui Santa Ernestina, Monte Alto, Pirangi, Vista Alegre do Alto, Fernando, Cândido. Todas essas cidades se concentram aqui. E muita gente às vezes não dá valor para isso, mas é muito comum mas vem você ver. sofrendo muito o nosso comércio, né? A gente percebe o número de lojas que tem para alugar cada vez aumentar mais. Mas eu acho que isso é um problema Então, não só local, né? Não é um não é. problema Eu fui local. ver em Ribeirão a mesma coisa, muita placa de Bebedouro, alugas. a minha cidade, né, passa por essa situação. Matão, que é uma das cidades próximas aqui da gente, uma das cidades que tem, né, uma boa renda per capita, enfim. Mas a maioria das cidades estão passando isso. Hoje há eu digo que para o comércio presencial, um problema.
mas para o consumidor às vezes facilita, que é as compras virtuais, né? Aquele que você compra pela internet. Acho que acaba sendo aí um dos pontos que acaba Que dificultando. atrapalha o comércio, né? No Atrapalha. Mercado Livre você compra agora, amanhã está aí. Exatamente. Se você não gostou da peça, você fala, eu quero trocar, você Devolve, e tudo muito rápido, tudo né? muito tranquilo. Agora, eu falo sempre, Bonila, e sempre cobrei, eu acho que isso é principalmente da responsabilidade de uma associação comercial, trabalhar mais o atendimento. Trabalhar mais o atendimento no comércio, melhorar certos pontos aí que necessitam de uma atenção especial. O cidadão que trabalha dentro de uma loja, ele tem que estar em paz. A hora que ele assumir o compromisso ali, ele tem que atender bem, Tem que ter carisma, tem que trazer carisma. para perto. Oferece um Exato. cafezinho. Isso aí a internet não tem. Não tem, exatamente. Então, É frio, né? Não onde é eles algo. podem ganhar é nesse sentido, É de verdade. atender bem, atender com Sim, carisma, atender sim. as pessoas como amigo, né? Até Verdade, porque todo mundo verdade. se conhece, né? Às É vezes uma. você chega numa loja, o vendedor está no celular, não olha para tua cara, não levanta os olhos, Exatamente. aí fica difícil. É. E tem, né, todas essas dificuldades que nós estamos atravessando, que o próprio comércio está passando com a internet. Temos um outro problema que acabou surgindo há alguns anos, que no caso de Taquaritinga é a área azul, que de certa forma gerou uma certa preocupação, uma certa dificuldade, discussões aí, inclusive. Eu tenho uma opinião formada em relação a isso, e eu falo isso sempre com muita clareza, que é o cuidado, né, quando você firma um compromisso, por exemplo, com uma empresa. No caso, a empresa que presta serviço aqui para a área azul, eu tenho falado isso com muita frequência até, precisa ter um cuidado melhor para fechar esse tipo de contrato. Precisa cuidar melhor disso. Muitas vezes, pensar na população. Esquecer um pouco da gente, do eu, falar, mas pera um pouquinho, o que é bom para a população? A gente precisa começar a pensar mais, né, em relação àquilo que pode favorecer a nossa população. Não pode o comércio sofrer, a população, porque aqui sofrem os dois, na verdade, né? O consumidor que vem tem dificuldade e o comércio tem dificuldade, fala, puxa vida, o cidadão parou o carro ali, foi multado, enfim. Quem Essa é uma dita as discussão regras é o poder público, ele faz a lei de como que Exatamente. vai funcionar. Então é ele que vai decidir se pode ser mais brando, menos brando. Sim, e nesse ponto eu tenho falado, e até me perdoem, a Câmara, não me lembro a Câmara da época, houve aí um certo descuido, tá? Houve um certo descuido em aprovar esse contrato. Posteriormente, aí já aconteceu algo novo, que foi a renovação do contrato aí no governo. Vanderlei já não estava mais, o bombeiro Luciano acabou renovando esse contrato, né? Aí que está o erro. Poderia ter consertado, Com ter feito certeza. uma nova lei, alterado a lei, para depois renovar, né? É o que eu falo, né? A gente precisa ter esse cuidado com a população. O que é bom para a nossa população? Eu recebo muitos pedidos, pessoas, olha, tem que acabar com a hora azul, tem que tirar. Eles vêm, para coisa, gente. Eu já tive a oportunidade de ouvir o diretor da empresa, e na época falar com alguns vereadores também. Fui cobrado, quando eu me lembro, o vereador, eu não vou citar seu nome aqui, porque não me lembro bem, eu sei que ele chamou, falou, achei que você fosse cobrar o dono da empresa, não o diretor da empresa. Falou, não, vou cobrar de você. Você, como vereador, deveria ter visto que esse contrato não estava de acordo com aquilo que pudesse favorecer a nossa população. Tempo Então, de tolerância, várias coisas não ali. tinha nada Que aí disso, no né? seu programa você acabou falando com o dono, ele Cobrei no alterou. ar. Cobrei no ar. Exatamente. Falei, o senhor precisa voltar. Os 10 minutos de carência que tinha cortado no contrato, não constava os 10 minutos de carência, era provisório. Ele E a cedeu. devolução do dinheiro também. Devolução no aplicativo, No né? aplicativo, A pessoa tem exatamente. que pegar, fazer o aplicativo, baixar, Sim. porque é muito prático, né? Sim, ele deixou bem claro, eu não me lembro, acho que é Jones o nome dele, do proprietário, vou citar porque a gente conversou, ele dá sempre a liberdade, e deixou muito claro, e aí acabou voltando esses 10 minutos, posteriormente teve uma nova votação, foi pedido pela Câmara, né, mais 5 minutos seriam 15 minutos, acabou diminuindo o repasse dos valores da área azul para a administração pública, e agora me voltou ao normal, são 10 minutos, aquilo que nós pedimos lá. Estou falando isso, não é para contar vantagem, é que ele fala isso Mas foi de com lá, muita clareza, surgiu no que seu ele programa. atendeu um pedido nosso ali. Então, acho que essas coisas, Bonilha, que a gente tem que se preocupar mais, né? Pensar mais na população. A É gente assim que tem que ser. estava falando aqui de administração pública, de gestão, né? Para Taquaritinga sair do buraco. Eu fiz parte do governo Paulinho Delgado, Sim. que era uma pessoa assim, 100% dedicada a isso. Sim, A gente chegava na prefeitura às 7 da manhã e saía às vezes 10 da noite. E o exatamente. Paulinho trabalhava, para mim foi uma das melhores gestões aí dos últimos tempos. E assim,
Eu vejo que esse governo está faltando isso. Está faltando uma dedicação integral do gestor. Não Sim, tem como administrar Taquaritinga do jeito que está, se você não tiver 100% lá, claro, né? claro. E o prefeito Fúvio, ele tem os afazeres dele como médico, né? E ele não consegue estar 100% prefeitura. Sim. E eu acho que o gestor tem que ser 100% prefeitura, principalmente na situação que está. Não tem como. Para tristeza do gestor que vai assumir, ou que já assumiu, ou que vem assumir, não sei se o Fulvio tem interesse em reeleição, tem alguns nomes circulando na cidade, e às vezes as pessoas falam, olha, você entrevistou esse tem interesse político, hein? Eu falo, graças a Deus que tem interesse político. O dia que ninguém tiver interesse em se candidatar a um cargo público, para Aí nós Taquaritinga é o fim. aí acabou. Então eu gosto de ouvir e gosto de conhecer, mas realmente, quem assume uma prefeitura, eu sei que às vezes pessoal, principalmente o prefeito, não gosta muito, mas eu acho que o prefeito, de certa forma, ele é prefeito 24 horas, porque os problemas vão surgir à tarde, de manhã, à tarde, à noite, na 4h30 da madrugada. manhã com a tempestade. Exatamente, exatamente. E a administração pública ela tem que estar preparada, equipada, não só com equipamentos, mas com material humano, com pessoas, com gente, para poder botar o pessoal para trabalhar e ajudar a resolver os problemas, E que não é você fácil. fala muito no rádio sobre prestação de contas, né? A Exatamente. gente sente uma falta disso. Um Até vazio em hoje a relação gente a não isso. sabe quantas escolas foram atingidas, qual é o tamanho do estrago, Sim, quantas estradas, enfim, o que não tem um aconteceu. levantamento Nós geral. precisamos de um levantamento, precisamos de um resumo, o que aconteceu com a tempestade e o que já foi feito. Sim, Então sim. a gente não sabe isso, está É. faltando essa Eu informação. vi uma matéria essa semana na IPTV, e exatamente em relação ao que está sendo feito. Quantas escolas, quantas casas, quantas famílias, né, tiveram problemas ali, como é que está sendo o atendimento. Isso eu tenho cobrado muito da administração, porque não se presta conta. Ah, mas eu escrevi um texto e colocou. Não, isso tem que ser claro. Isso tem que dar publicidade, tem que ser muito divulgado, tem que ser muito às claras, né? Porque senão gera desconfiança. É. E não precisa, é algo que pode ser evitado. Surgiu Polêmicas um grupo de evitáveis. apoio que está fazendo esse mesmo trabalho da prefeitura, levando cesta básica, telha e ajudando, fizeram uma prestação de contas, que eu coloquei até no jornal Opinião, Uhum. de tudo que aconteceu, quantas famílias atendidas, quantas cestas, o saldo que tem em conta em dinheiro Sim. que foi doado, enfim, prestaram contas. E é um grupo apartado da prefeitura. Com certeza. Inclusive, quando fui convidado para fazer parte, pelo menos na divulgação, fizemos uma live lá na empresa, eu deixei muito claro isso, como é que vai ser feito o trabalho. E até coloquei, falei, olha, tudo tem que ser muito claro, tem que dar publicidade a tudo isso. E aconteceu. Como você disse, eu acompanho inclusive as reuniões que acontecem entre eles, tem prestação de contas, o que se compra, nota fiscal, ó, tudo detalhado. É assim que tem que ser. Ah, mas esse ou aquele tem interesse político. Vamos esquecer a política, vamos fazer o que tem que ser feito agora. Não é hora, né, de pensar em Não, política. vamos fazer o que tem que ser feito agora. A necessidade é agora. A falta é agora. Só para você ter uma ideia, o que eu recebi de ligação. No dia da tempestade, a primeira ligação chegou para mim 4h15 da manhã. Eu estava acordado, conversando com um amigo. No telefone, a gente estava levantando uma matéria. E quando começou a tempestade, ele falou, está caindo o mundo em Taquaritinga. E foi realmente que aconteceu uma força muito grande. E eu já comecei a receber ligações ali. Talvez até por essa postura no rádio de cobrar, de muitas vezes, não o Auro resolver, viu, gente? Muitas vezes as pessoas pedem, a gente pede também. Aí é solucionado o problema. Você fala, olha, muito obrigado que você fez, mas não fiz nada. Quem fez a doação, é que vocês precisam agradecer. Ao jornalista, ao Auro Ferreira, não precisa agradecer nada. Então, as pessoas já me ligaram, pessoas chorando em desespero, realmente. Isso é a confiança que as pessoas têm, eu sou muito grato por isso, procurei dar atenção para todo mundo, então logo o fato aconteceu, uma das minhas primeiras preocupações foi sair pelas ruas da cidade, mesmo com dificuldade, as escuras, não tinha energia, não tinha nada, falei, pera um pouquinho, a gente precisa estar informando a população dos cuidados que ela tem que ter, principalmente na região do Santa Cruz, ali o SECAP, né, que nós ainda chamamos de SECAP, aquela estrutura de ferro que caiu, foi o primeiro local que eu fui para fazer a matéria, enfim. Então, eu acho que o caminho é isso aí. Administrar uma cidade não é fácil. Como não é fácil você administrar uma Santa Casa, eu digo que a Santa Casa é uma cidade, né, para você administrar. Um hospital de olhos, as nossas entidades,
Precisa de muita atenção, de muito cuidado. Passa por muitos apuros, né? E sofrem, Se hein? não E não é de hoje, tá? Se não é de tiver hoje. eles, como é que faz? O poder público vai ter que abraçar? Sim. Não tem como, Não né? tem quando eu digo sempre, né? Essas entidades todas sofrem. Agora, tem um diferencial em Taquaritinga que eu falo. Tem algumas situações que eu não concordo, mas a maioria daquelas pessoas que prestam serviço voluntário. Taquaritinga é uma cidade extremamente solidária com os problemas. Exatamente. No dia que aconteceu, eu fiz algumas imagens de pessoas se juntando, bairros, limpando, varrendo, um ajudando o outro, enfim. Isso é isso é um lado importante em Taquaritinga. Tá muito bom o papo, mas a gente tem que... Tá chegando ao fim, né? Tudo que é bom termina rápido. Sinta-se à vontade. Então, assim, a gente vai fazer um bate-pronto. Sim. Eu falo uma palavra e você responde Sim. com uma palavra ou meia frase, para a gente poder ir encerrando. Sim. Rádio. Amo a minha profissão. Paixão. Dimas Ramalho. Amigo querido. Família. É a minha vida. Bebedouro. Cidade que eu amo de coração, mas cá entre nós, eu tenho vivido mais em Taquaritinga que em Bebedouro, porque em Bebedouro até meus 29 anos, aqui já passa de 30, então, mas é a cidade do meu coração Então também. vamos perguntar de Taquaritinga. Amo, vivo aqui, quero ficar sempre aqui. Há poucos dias eu falei para uma irmã, e ela olhou meio torto para mim, a Luísa. Ela falou, você gosta tanto? Eu falei, gosto. Ela falou, e aí, Auro, como é que... Ela falou, antes de você me perguntar, o dia que eu morrer eu quero ser enterrado em Taquaritinga, hein? Ela já olhou preocupada assim, falou, não, mas calma que eu tenho muito tempo ainda, pode ficar tranquila. Para encerrar, microfone. Microfone é algo muito sério, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você leva. Você pode levantar uma ação social, como você pode derrubar uma pessoa. Você pode acabar com a vida de uma pessoa, como já aconteceu aqui em Taquaritinga, inclusive. Microfone, eu preciso até falar mais, o microfone é algo que precisa ser tratado com carinho, com jeito e com responsabilidade. Viu? A força do microfone. Antigamente se falava, né, que as rádios, para vocês entenderem, antigamente as rádios tinham tipo uma latinha de massa tomate, então o pessoal falou, vê lá o que você vai falar na latinha, hein? Vê lá o que vai falar na latinha. Chama latinha, né? Exatamente, até hoje. Então, o microfone é algo muito sério. Precisa tomar muito cuidado, muito respeito e muita responsabilidade. Você quer deixar uma mensagem para os seus ouvintes, que são tantos, né? Diariamente eu escuto o seu programa sempre, né? Eu acordo muito cedo, mas você tem muitos ouvintes, a gente percebe, né? E a rádio ainda está viva, né? Sim. O jornal impresso, ele meio que está morrendo, ninguém mais pega não pode jornal acabar, de papel, né? Não pode acabar. Então é o jornal de internet, Sim. enfim. Mas a rádio eu acho que não tem fim, né? A rádio eu acho que não acaba. Eu falo sempre, com a chegada da internet, né, se expandiu muito, muita gente acompanha pelas redes sociais, a massa principalmente, que transmite pelas redes sociais, rádios netas, que você sempre acompanha, sempre quando está fora, você me liga e fala, tô nas rádios netas, tá fora. Mas a mensagem que eu deixo é de carinho. E eu falo sempre, Bonilla, que o meu ouvinte ainda é aquele ouvinte do rádio, é aquele ouvinte que sintoniza o rádio e ouve ali. Por isso que toda vez quando solto alguma matéria no ar, eu falo, gente, para quem está acompanhando o programa pela internet, a imagem é essa. Eu procuro deixar para o ouvinte do rádio, para ele entender o que está saindo. Narrar o que está acontecendo, exatamente. Né? O do rádio não vê, né? Eu falo o seguinte, o meu respeito pelo ouvinte, se eu tiver um ouvinte no momento eu vou respeitar, se eu tiver 1 milhão de ouvintes eu vou respeitar do mesmo jeito. O meu carinho para aqueles que me colocaram aqui é muito grande, né? Para quem começou em rádio em 1979, tive os melhores. Eu falo sempre, eu peguei a época do rádio artesanal, onde o disco era os bolachões, né? A bolacha que a gente falava, o LP. Posteriormente veio o CD, veio o MD. Então foi toda uma transição assim, que faz parte da minha vida. Às vezes eu volto um tempo e falo, puxa vida, eu sou da época do rádio, que a propaganda não, né? A qualidade era boa, mas era num cartucho, né? Chamado cartucho da Top Master, tinha outras marcas mais importantes. O toca-disco era o Technics, a emissora que tinha um Technics, né? Para tocar o LP, era as emissoras tops, né? Então, eu sou dessa fase do rádio, então eu gosto muito do rádio. E respeito muito meu ouvinte, gosto sempre procuro sempre falar, muitas vezes você sai na rua, né, as pessoas falam, que muitas vezes os radialistas têm negócio, mas eu gosto da atenção para todo mundo, não importa, classe social, não quero nem saber, eu gosto da atenção, eu gosto de apertar a mão,
Pessoas às vezes perguntam, posso tirar uma foto? Posso, eu sou meio vergonhoso com isso, mas pode, vamos tirar foto, enfim. Eu gosto de dar atenção para o meu ouvinte, porque é ele que me colocou ali. É ele que sustenta, na verdade, a nossa... Verdade. Eu digo que eu sou um operário da comunicação, né? Porque a gente tem que ter respeito. O ouvinte é o cliente do comércio, né? Com toda certeza. Aquele que vai comprar, que muitas vezes você indicou, né? Você, né, assinou embaixo para que ele possa. O Exatamente. testemunho, né? Exatamente. Por isso que ainda, inclusive, o nosso programa de rádio, a gente faz muito testemunhal, chamado testemunhal, que é mostrar aquilo de uma forma clara, o que é a empresa que está trabalhando para a gente. Oro, Pois não. encerramos. Que pena. Nosso muito obrigado. Não tem senhor, mais meia hora, de hein? coração. Na verdade, as pessoas não veem quando é muito longo. Sim, Então sim. a gente procura Sim. acabar com 30, 40 minutos Com no máximo. certeza. E depois a gente vai fazer uns cortes, são 5 Sim. cortes que a gente coloca na internet. Tá. E você colocando na sua rede, o negócio arrebenta, né? Tem bastante seguidores. É verdade. Tem bastante. Eu fico muito grato pelo convite. Você, como eu disse, você é um amigo querido. Você, a Marcela, são pessoas que eu tenho um carinho. A gente fala, né? Se a gente não fala todo dia, a gente fala quase todo dia. Exatamente. Sempre tem um assunto, sempre tem uma orientação. Murilo está fazendo direito, né? Já é uma pessoa formada, boa formação, estudou muito, gosta de estudar até hoje. Então, eu sempre me oriento, às vezes, também com você, alguma notícia, alguma informação, para que a gente possa. Então, tenho uma gratidão imensa pela sua amizade, a Marcela, minha querida, uma das vozes mais lindas que eu conheço, e agrada sempre, viu, Bonila? Eu agradeço de coração. Obrigado. Pode convidar sempre que eu volto. Muito obrigado. Valeu, irmão, de coração. Obrigado, viu?